Queridos, é raríssimo eu fazer o que eu vou fazer hoje de manhã, raríssimo. Mas eu não vou pregar a mensagem que eu trouxe aqui no meu esboço. Eu vou pregar a mensagem que está no meu coração e que está sem esboço. Então, mas eu creio que Deus vai falar conosco nesta manhã, através dessa palavra. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Uma passagem bastante conhecida. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Aleluia. Daniel, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês não dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz,
será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou, e ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra entre em nosso coração, produza vida, que a tua palavra, meu Pai, faça aquilo que ela foi reservada para fazer, para nos consolar, para nos exortar, meu Pai, para nos mostrar o caminho. Então, meu Deus e meu Pai, seja entronizado, meu Pai, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Está frio, gente? Não? Você sabe que isso é de frio, não? Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá. Não é possível nós precisarmos quanto tempo estes jovens já estavam na Babilônia quando aconteceu esse fato que nós acabamos de ler aqui, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram nomes, né, deles de infância, foram levados para a Babilônia na primeira leva de exilados, quando Nabucodonosor ele tomou Jerusalém. Houve 3 exílios, 3 levas de exilados para a Babilônia, sendo que na terceira leva dos exilados foi quando aí Nabucodonosor verdadeiramente ele destruiu Jerusalém, queimou Jerusalém, derrubou as muralhas, arrasou com o templo. Então nós não sabemos dizer quantos anos já haviam se passado desde que esses jovens estavam, né, na Babilônia. Não só os 3 aqui que são chamados, como foi colocado nomes babilônicos deles, aos deuses da Babilônia, deuses da Babilônia, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também estava aqui Daniel, né, que se chamava Beltesazar, né? Mas também havia outros, né? Não foram só os 4 que foram levados, né? Havia outros jovens, havia povo, né, de Israel já na Babilônia desde a primeira leva, o primeiro êxodo que houve, né, a primeira leva de exilados que Nabucodonosor levou. Irmãos, a situação, para nós entendermos, né, aquilo que é o mais importante que eu quero falar aqui nesta manhã, é nós entendermos o contexto, né? Então você já sabe, Nabucodonosor havia conquistado Jerusalém, e Jerusalém agora era submissa à Babilônia, e aos poucos Nabucodonosor estava levando os judeus para a Babilônia. Então, do ponto de vista humano, né, do ponto de vista material, podia parecer, né, que Deus havia falhado com Israel, porque no final das contas Jerusalém havia caído debaixo de um império e esse povo não tinha mais terra, esse povo não tinha mais domínio sobre nada, era um povo escravo da Babilônia, quer estivesse ainda em Jerusalém, né, ou já na Babilônia. De qualquer maneira eles eram escravos, seja onde é que eles estivessem. Então, à primeira vista, irmãos, né,
do aspecto humano, como se diz por aí hoje em dia, né? Que se a gente é de Deus, as coisas vão ser sempre maravilhosas, sempre abençoadas, nós nunca vamos ficar doentes, ou se ficarmos doentes, sempre seremos curados, essas coisas todas que você escuta por aí, né? Parece que aqui Deus falhou. Ou Deus abandonou Israel, ou Deus não quer saber mais de Israel, ou os deuses da Babilônia são mais poderosos que o Deus de Israel. E esse é um fato que estava acontecendo aqui. Essa era a situação desse momento. Então Nabucodonosor faz uma estátua a si mesmo. Ele era o soberano mais poderoso da época, né? O Egito já havia caído debaixo do Império Babilônico. O Egito também agora era um império escravo da Babilônia. Ele manda construir uma estátua para ele, né? Grande, reveste essa estátua de ouro e faz um evento para inaugurar a estátua. Chama todos os governadores, chama todos os prefeitos, todos os sábios, todo o povo, né? Vamos inaugurar a minha estátua. Ali, né? Então imagino que devia ter uma grande multidão, né? Nesse local, nesse momento. E foi colocado um interdito ali, uma lei, né? Que quando a música tocasse, né? Tinha um negócio, né? Sei lá, se havia um pano cobrindo a estátua, puxando, como às vezes são nos dias de hoje, né? Olha, quando tocar muito, todo mundo se prostra. Porque o rei, né? Nessa época, e também depois, sempre foi em todos os impérios, né? Até em Roma, né? O rei era considerado um deus, né? E realmente ele tinha poder de deuses, né? Mandava matar, dava vida, fazia o que ele queria, né? Então mandou que todos se curvassem diante da estátua. Esses três jovens, né? Eu não sei onde Daniel estava nesse momento. Talvez Daniel estivesse em viagem, né? A serviço, né? Do rei, né? Em outra província, não em Dura. Mas o fato é que todos se prostram e ficam só esses três jovens em pé. Você imagina a situação? Né? Você imagina uma multidão, o rei vai, toca todo mundo se prostra, porque quem não se prostrava vai ser jogado na fornalha. E esses três jovens, né? Olha para um lado, olha para o outro. Irmãos, não, como eu falei aqui, não só tinha esses três jovens judeus, né? Haviam ali, né? Além de pessoas babilônicas, né? Haviam pessoas de toda a parte do império que a Babilônia havia conquistado. Com certeza ali havia egípcios, né? Havia os judeus e tudo mais, e todo mundo se prostrou. Se coloque no lugar, é bom a gente entender, né? Se colocar no lugar desses três homens. Esse rei é poderoso, não há ninguém tão poderoso quanto ele. Ele tem o poder da vida, ele tem o poder da morte, humanamente falando. Ele falou: quem não se prostrará vai ser jogado na fornalha. Eles sabiam, já conheciam, estavam numa posição de destaque, né? Nessa época, eles eram governadores de províncias. Né? Tinha uma posição de destaque. Eles saíram de Jerusalém como escravos. Aí chegam na Babilônia, né? E agora estão numa posição confortável diante do rei e diante das pessoas. Né? Deviam morar em locais bons, comer do bom e do melhor. Só que quando o rei manda todo mundo se prostrar, 1.000 à minha direita, 10.000 à minha direita, e aí? Meu do lado, 10.000 à minha direita, e ele olha, todo mundo curvadinho e eles em pé. Se coloca no lugar deles. Você ficar em pé?
É fácil a gente falar hoje, né? A gente está aqui, né? Ar-condicionado, sentadinho, né? Mas é importante a gente refletir sobre isso. Se eles se curvassem, quem ia ajudar eles? Quem? Todo mundo está curvado. Todo mundo. Judeu, não judeu, na Babilônia, não é na Babilônia, todo mundo estava curvado. Mas eles não estiveram. E aí veio os fofoqueiros, né? Vem aqueles que já não gostavam dele, ele lá pro rei, né? Rei, olha só, dá uma olhadinha aí para trás aí. Os três aí que você gosta dele, não se comparam. O rei fica furioso, é claro, está passando vergonha ali, diante de todo o povo. Chama eles e fala assim: olha, vou dar uma oportunidade para vocês. Eu gosto de vocês, coloquei vocês em posição de destaque, vou dar uma oportunidade. A gente vai fazer tudo de novo, vai mandar tocar tudo de novo. E aí você fala assim: que você se prostra, porque se você não se prostrar, aí não vai ter jeito, vocês vão para a fornalha. E esses jovens irmãos, não deram nem oportunidade para o rei Nabucodonosor tocar tudo de novo. E fica a pergunta aqui para nós, irmãos: o que leva três jovens, eles eram jovens nessa época, não sei qual a idade, mas quando eles foram levados para a Babilônia, eles deviam ter uns 16 anos por aí, não sei a idade deles, mas o que leva essas pessoas a peitar alguém que está com a arma na sua cabeça e falar assim: olha, se você não fizer isso aqui, eu atiro? Aqui na cabeça deles, eu atiro. E você sabe que a pessoa atira. Será que eles eram malucos? Podia ser que eles fossem malucos. Podia ser que eles não regulassem bem na cabeça. Podia ser que eles fossem fanáticos, igual o pessoal aí, certas pessoas aí que amarram bomba no corpo, o homem bomba e se mata em prol de um Deus aí, Podia ser que fossem pessoas assim. Será que eram pessoas? Será que eles não estavam ligando bem o que estava acontecendo? Será que eles não se lembravam que Deus havia permitido que esse rei conquistasse Jerusalém? E a gente podia, irmão, mas não precisa não, a gente podia também falar sobre Daniel, no capítulo 6, não sei não, que aconteceu algo semelhante. Fizeram uma lei que durante um mês só se podia orar ao rei Dario. Se orasse a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. E Daniel escuta aquilo ali. Não sei onde estava, talvez os três aqui estivessem em outras províncias. E Daniel escuta o interdito, escuta a lei, e ele continua fazendo as suas 3 orações diárias a Yahvé, ao Senhor, ao Eterno, na sua casa e de janela aberta, virado para Jerusalém, 3 vezes por dia, como era o costume de todo judeu, de manhã, ao almoço e à tardinha, ele orava e a mesma coisa aconteceu. Fofoqueiros, endemoniados, foram também falar com ele: olha, tem alguém que não está me obedecendo. Daniel também é a mesma coisa. O senhor falou que não podia orar e ele continuou orando. Por que não fechou a janela, Daniel? Por que não foi orar no banheiro para ninguém ver? Será que era para insultar os reis?
Tanto Sadraque, Mesaque, Abednego, tanto Daniel. Será que era para insultar? É só desobediente mesmo e está acabado, só assim mesmo. Eu desobedeço todo mundo mesmo, nasci assim. Eu creio que não. Pela resposta que nós vemos aqui, que esses 3 jovens deram, Ananias, Misael e Azarias, eles não eram malucos, eles tinham ciência de tudo que estava acontecendo, do que podia acontecer com eles. Olha, vamos ler de novo o versículo 16 do capítulo 3 que nós lemos. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Podiam falar, desculpa, a gente estava distraído, escutando a música tocar, o senhor me perdoa, acho que é problema de audição, sabe como é que é? Ela está ficando velho, a gente não vai se desculpar. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. O que está em jogo aqui, irmãos, é se nós conhecemos a Deus verdadeiramente ou se nós não conhecemos a Deus. É isso que está em jogo aqui. Se nós conhecemos a Deus de ouvir falar, ou se nós conhecemos a Deus de andar com Ele. Se nós conhecemos a Deus apenas de leitura, ou se nós conhecemos a Deus de vivência. É aqui que está a diferença de tudo. Isso vale para nós, irmãos. Isso vale para nós, nos dias de hoje. Porque vivemos dias terríveis. E cada vez serão mais terríveis ainda. Veja que eles dizem assim, olha, o Deus a quem nós prestamos culto, Ele pode nos livrar da sua vida. Eles não determinaram nada. Eles não falaram, Deus que nós prestamos culto, certamente Ele vai nos livrar. Ele pode nos livrar das nossas mãos. E Ele nos livrará das tuas mãos. Ou seja, o que eles estão querendo falar com esse jogo de palavras? Olha só, Nabucodonosor, Deus pode nos livrar da fornalha. Agora, se Ele nos livrar, não nos livrar da fornalha, a gente vai morrer. E de qualquer maneira, Ele vai livrar a gente das suas mãos. De qualquer maneira, Deus vai nos livrar. Ou pela um ato milagroso, ou pela morte. O Senhor não vai ter domínio sobre nós. Esse é o Deus que nós servimos. Não precisamos desculpar, não precisa tocar música de toda, essa muscarada toda aí, flauta, trombeta, cítara, e não sei mais o que. Não, gasta tempo não. Besteira. Fica sabendo aqui, olha só. Se Ele não nos livrar, nós não prestaremos culto, nem vamos adorar essa imagem, nem os teus deuses. Falar aqui sentadinho, irmãos, é mole, é fácil, mas com a arma aqui engatilhada na sua cabeça, aí você precisa conhecer a Deus. Porque se você não conhecer a Deus, você vai negar Ele. Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. Você conhece o final da história, desses 3 jovens aqui. Nabucodonosor ficou furioso. Imagina, a vergonha que ele estava passando diante de todo o povo.
manda esquentar a fornalha 7 vezes mais, eles são lançados lá dentro, mas Jesus estava com eles lá. Mas meu objetivo não é falar que Jesus estava com eles lá dentro. Eles foram salvos, eles não morreram queimados. Nem a roupa deles queimou, nem o cabelo dele, não havia nem cheiro de fuligem. Porque podia ser que Deus não livrasse. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Mas podia ser que Deus não livrasse. Esse é o ponto, irmãos. Em Daniel, irmãos, capítulo 4, Daniel está falando agora com Nabucodonosor de um novo sonho. E ele diz assim no final do versículo 25 do capítulo 4. Ele fala assim: passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quiser. Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Esse aqui é o outro, é Daniel. Falando para Nabucodonosor: olha só, Nabucodonosor, o meu Deus, ele domina sobre os reinos e ele faz o que ele quer. Eu te aconselho que você se converta, para que corra bem. Irmãos, Deus controla todas as coisas. Deus é um Deus soberano. Alguns dizem que ele não é tão soberano, eles falam que ele é presciente, né? Mas na realidade ele predestina todas as coisas. Não é presciência, é predestinação. Era isso que Daniel está falando aqui: olha, vai acontecer isso contigo. Ele está falando do momento que Nabucodonosor ia viver como um animal, né? Até ele recuperar e falar que Deus é o Senhor, que o Altíssimo era o Deus dele, e depois leia com calma todo o capítulo 4, aí você vai entender o que eu estou falando aqui. Eu estou apenas querendo dizer o que Daniel falou para esse rei. Olha, rei, o Altíssimo domina sobre todos os homens, ele domina sobre todos os reinos, ele dá reino a quem ele quer dar, ele tira de quem ele quer tirar, ele levanta quem ele quer levantar, ele derruba quem ele quer derrubar. Eu acho que o senhor precisa entender isso do seu bem. Era isso que aqueles 3 jovens também entendiam, irmãos. Que apesar de parecer que Deus não estava ligando para os judeus, para o seu povo, afinal de contas havia permitido que o povo fosse dominado, mais tarde permitiu que Jerusalém fosse destruída, arrasada, que o templo onde estava a Arca da Aliança fosse arrasado. Mas esse Deus continua governando. Nós não entendemos muitas vezes o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com você, as lutas que você está passando, por que você está passando essas lutas, por que Deus está permitindo esse tipo de coisa, por que Deus não te curou ainda, ou quem sabe que Deus não vai te curar. Não sei. Mas uma coisa eu sei, irmãos: Deus está governando o universo. Ele sempre governou. Ele criou todas as coisas. Eu fico perplexo, irmãos. Foi ontem ou anteontem que eu vi, né? Acho que foi anteontem, né? Que a Europa, né, mandou um foguete, né, que vai até as luas de Plutão. É isso, Plutão? É Plutão. Né? E
e a nave vai chegar lá, né, para pesquisar, né, se há possibilidade de vida nas luas de Plutão, né? Vai chegar lá em 2035. E esse projeto foi não sei quantos bilhões de dólares. É o homem da sua teimosia de querer dizer não a Deus. Tudo é uma criação do nada. É inacreditável, né? Só pode ser alguma coisa realmente demoníaca. Porque uma pessoa com razoável, não precisa ter um QI muito elevado, né? Com um pouquinho de inteligência, né? Talvez a inteligência de um macaco, né? do zoológico, né? Se tiver a inteligência do macaco do zoológico, né? Vai falar assim, cara, do nada não pode vir alguma coisa, né? Do nada não, né? Do nada não vem nada. Mas eles dizem que vem, do nada vem, do nada veio. Conhecimento de Deus, irmãos, de quem Deus é, do que Ele representa para nós, nos faz descansar nesses momentos críticos da vida. Porque a gente repete a Bíblia, eu sei que tenho crido, e eu sei que meu Deus é poderoso. Agora, se Ele não vai fazer, vou morrer? Vou viver? Amém. Meu Deus está governando sobre mim. Quando a gente não entende esse tipo de coisa, irmãos, verdadeiramente, não é entender no intelecto, não. É aqui, ó. É aqui no coração. Isso tem que estar gravado dentro de nós, irmão. Porque o dia mau chega para todos nós. Os ataques do maligno vêm sobre nós. Então isso precisa estar gravado, né? Como eu preguei na semana retrasada, tatuado nas nossas mãos. Deus está no controle. Jesus Cristo não morreu em vão. Jesus está reinando. Ele está reinando. Mas por que a cidade foi destruída? Não tenho a menor ideia. Aliás, eles tinham, né? Mas humanamente falando, não tenho ideia. Por que eu estou passando por isso? Aqui no capítulo 9, irmãos, Daniel faz uma oração. Quando a gente fala de Daniel, fala de Ananias, Misael e Azarias, está falando do mesmo espírito de pessoas. Capítulo 9 de Daniel, olha só. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante sobre o reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Quando a gente conhece a Deus, irmãos, não há a menor dúvida que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus sempre quer o nosso bem, sempre, que Deus tem sempre o melhor para nós, que Deus sempre cumpre a aliança dele,
Deus sempre cumpre a promessa dele. E baseado nisso eu posso te falar, vira para o teu irmão e fala assim: você vai para o céu. Você vai para o céu. Falhando, errando, você vai para o céu. Porque Jesus morreu por você. Não foi brincadeira. Não foi brincadeira. Daniel, lendo as escrituras, o livro o pergaminho de Jeremias, ele viu que Jeremias ia falar que o período que o povo ia passar na Babilônia seria de 70 anos. Aí ele olha para aquilo e diz: caramba, mas já se cumpriu os 70 anos. E a oração de Daniel não é a oração de mandar em Deus. O senhor falou, tem que cumprir. Já está passando, já passou 2 horas. Como é que é? Vai ou não vai? Senão não é Deus. E tem oração aí, você escuta esse tipo de oração. Não é? Você escuta, você sabe que você escuta. Se não fizer, não é Deus. Esse pessoal é muito pintudo, sabia? Realmente eu invejo a coragem dessa gente, sinceramente, invejo. Porque eu não tenho essa coragem, né? Esse pessoal tem essa coragem, né? Eu não sei como vai ser, né? Quando Jesus voltar, né? Eles, né? Mas tudo bem, isso aí é a história. E aqui no versículo 17 desse capítulo 9, é o final da oração, ele diz assim: ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti. Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve e abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vem e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Glória a Deus. Senhor, eu não te faço esse pedido porque eu sou bom, porque eu sou justo, mas eu te faço esse pedido por causa da tua misericórdia. Como eu preguei semana retrasada de noite, quando a gente conhece a Deus, a gente se conhece. Quando a gente vê a grandeza de Deus, quando a gente vê a grandiosidade de Deus, a gente olha para nós e fala como salmista: Senhor, quem é o homem para que com ele te importes, que te lembres dele? Que somos nós? Somos um cisco, nada. E é isso, Daniel fala: Senhor, eu estou te fazendo esse pedido não porque eu sou justo. E nós podemos falar até que Daniel era uma pessoa justa, mas por causa da tua grande misericórdia. Perdoa, Senhor. Age, Senhor. Tem misericórdia. Diz aqui no versículo 20 que quando ele estava falando e orando, confessando o pecado de Israel, Gabriel veio em resposta à visão, à oração de Daniel. Irmãos, conhecer a Deus, para conhecermos a Deus, é necessário termos comunhão com Ele. É necessário orarmos. Eu gostaria de poder falar aqui para você: olha, se você quer conhecer a Deus, então você faz o seguinte, olha, faz assim, assado, tá,
Lê um salmo de manhã, lê um salmo de noite, pronto, você conhece a Deus. Para conhecermos a Deus, nós precisamos buscar a Ele. Essa palavra precisa ganhar vida em nosso coração. Essa palavra precisa ser viva. E é isso que está faltando. Porque os dias são difíceis. Se tornarão cada vez mais difíceis. Até Jesus voltar. Se não conhecemos a Deus, irmãos, nós vamos viver como o mundo vive. Eu canso de pregar essa tônica quase toda semana. Você vai ficar deprimido, você vai ficar angustiado, você vai ficar com medo, você vai ficar com 7 coisas. Todos se prostraram, ninguém era maluco, humanamente falando. O camarada vai jogar na fornalha, aí depois eu peço perdão. É assim. Aí depois eu peço perdão, Deus vai entender. Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos saber quem é esse Deus, para nós podermos viver de maneira tranquila nesse mundo. Precisamos sim, porque as coisas são terríveis, irmãos. Aquele endemoniado que entrou ali naquela creche, esfaqueou aquelas crianças. Meu Deus do céu, irmãos. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Não consigo imaginar uma coisa dessa. Então a gente precisa buscar o Senhor para Ele nos dar paz diante de tanta maldade, de tanta coisa ruim, de tantas notícias ruins. Está acontecendo coisa ruim com você? Não adianta você falar comigo e contar uma coisa para eu tentar adivinhar por que está acontecendo. Eu só posso te responder com certeza. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus governa sobre a sua vida. Deus governa sobre a sua vida. Ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que a desolação esteja ao seu redor, o nosso Redentor, Ele vive. Ele vive. Ele reina. Ele reina. Olha, rei, você faz o seguinte, Deus pode livrar, Ele vai me livrar. Às vezes eu sempre falo isso, né? Dependendo de como a pessoa é, né? Às vezes eu tenho que pegar e falar, Deus vai te curar, de uma maneira ou de outra Deus vai te curar. Né? Ou você morre e Deus te curou e você está no céu. Ou Deus te cura. Mas não é fato, irmãos. É fato. Se eu morrer, eu estou curado, completamente curado. Nunca mais vou sentir dor. Nunca mais vou chorar. Nunca mais vou ter que me preocupar com o presidente da República. Não é fato? É fato, irmãos. Agora, como isso acontece em nós, irmãos? É somente por conhecer a Deus. É saber como Paulo fala, ir para Cristo é infinitamente melhor. E ele já tinha estado lá, então ele sabe o que estava falando. Mas se Deus quer que eu fique aqui sofrendo por amor a vocês, eu vou ficar aqui sofrendo pregando o Evangelho. Mas ir para Deus é infinitamente melhor. Dá uma passadinha de hora no Apocalipse, irmãos, e você vai ver se é infinitamente melhor ou não é melhor. Então, como a gente às vezes fica aí, oh meu Deus, desculpa falar assim dessa maneira, irmãos.
assim. A baiana passam lá na avenida lá, rodando com aquela montoeira de negócio lá, e você vai entrevistar ela depois de 1 hora passando lá na avenida lá, ela está sorrindo de orelha a orelha, suada, chuva às vezes no ombro, e está sorrindo de orelha a orelha. E aí vem o Filho de Deus lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Minhas portas, meus quartos, meus quintos, meus sextos, meus sétimos, meus oitavos. Mas não é assim, irmãos. É assim, irmãos. Nós não temos que ficar pensando, irmãos, no que as coisas estão acontecendo. Nós temos que ter a certeza que o nosso Deus governa sobre a nossa vida. Deus sabe o que vai acontecer com você. Mas não é apenas a presciência, vamos dizer presciência, né? Não é só que Ele sabe o que vai acontecer com você. Ele determinou que isso vai acontecer com você. Não é só saber. Ele sabe e Ele está controlando tudo. Então vamos descansar, irmãos. Vamos descansar em Deus. Ele está cuidando de nós. Ele vai cuidar. Isso não é um motivo para a gente sentar na rede e ficar balançando. Você já sabe disso, né? Mas é descansar à sombra do Onipotente e dizer: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu socorro. Amém, irmãos? Vamos buscar a Deus, irmãos, em oração. Vamos buscar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero te conhecer mais. Fala, seja a sua oração. Fala comigo quando eu estiver dormindo. Fala comigo apagado. Mas sempre isso aqui é aberto também, né? Não dá para falar de Deus, não dá para falar com a gente quando está vendo Vasco e Flamengo na televisão. Né? Aí é complicado. Né? Não que você não possa ver os Vasco e Flamengo, né? Eu vejo. Né? Mas há momentos que a gente precisa conhecer mais a Deus. E isso vai mostrar, olha, você não está bem não. A gente não vai te abandonar. A gente obedece. Se você ler lá Daniel era respeitoso para com gente. Esses jovens eram respeitosos. Não eram desrespeitosos. Eles eram autoridade. Eles respeitavam a autoridade. Eles obedeciam. Olha, você vai trabalhar, você vai, né, varrer daqui para lá. Eles varriam daqui para lá. Não desobedeciam, não. Agora, quando chega no ponto de adorar a outro Deus que não seja o Deus de Israel, aí fala, e agora mudou. Agora o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser com a gente. E Deus vai estar conosco, sempre. Nunca Ele te deixa. Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Amém, irmãos. Deus é bom demais. Eu sempre lembro dessa música quando, esse hino antigo, né? Quando eu falo isso aí, né? As angústias e aflições ficam lá para trás. Meu coração palpitou de alegria, gozo e paz. Não é fácil, irmãos. Eu nunca me esqueço de um livro que eu li. Hoje é David Young-Cho, né? Mas naquela época era o Paul Young-Cho. E ele falando que quando os chineses invadiram a Coreia, né? Porque eles são comunistas, né? O pessoal está se curvando lá para eles já, né? São o maior poluidor do mundo, e a ministra aqui do meio ambiente, que se diz crente, estava lá se curvando diante do crime, né? Interessante. Mas vamos lá, né? Eles entraram e começaram a perseguir. Eu não sei se é a quarta dimensão, não sei qual o livro do povo achou que eu li que fala sobre isso, né? E ele falou que pegaram o pastor com a sua esposa e 2 filhinhos dele pequenininhos, né? E cavaram uma cova, botaram ele dentro da cova
E falaram para eles, né? Nega o seu Deus. E as crianças chorando, pequenininhas, tadinhas, né? Crianças chorando. E ele fala que o pastor já estava a ponto de negar o seu Deus. Por causa dos filhos chorando. Você imagina a situação. Os filhos pequenos chorando. Papai, tem misericórdia, papai, vou morrer. Mas a mãe, a esposa, falou: não, fica quieto. Não vamos desonrar o nosso Deus. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu o que aconteceu com Sadraque e Mesaque e Abednego. Eles foram enterrados vivos. Morreram. E o Paul Yong-Cho diz, né, no seu livro, que havia centenas de pessoas que foram num lugar público, né, centenas de pessoas vendo aquele evento, e falou que daquela população de centenas de pessoas, 90%, quando, né, os chineses saíram, né, os Estados Unidos entrou e tudo mais, né, eles se converteram a Jesus Cristo e faziam parte da igreja. Então Deus tem os planos dele, irmãos. Né? Aquela família está andando no céu já há muitos anos. É assim que Deus faz. Por quê? Não sei. Então, fique com o Senhor, irmãos. Se agarre a Ele. Ele vai te dar a vitória.